Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já te agradecer pelo voto do ano passado. Fomos eleitos o melhor podcast 2025 na seção de esportes. E hoje um tema muito importante. Vamos falar sobre alguns erros que estão destruindo a formação de atletas no Brasil e ninguém fala sobre isso. Vamos falar sobre treinamento a longo prazo, porque todo mundo quer formar atletas de alto rendimento, mas poucos estão realmente formando de maneira certa. E a verdade é desconfortável. Muitos talentos estão sendo perdidos antes mesmo de terem a chance de chegar lá. E hoje a gente vai entrar nos bastidores da formação esportiva, entender os erros que estão sendo cometidos e o que realmente funciona. Por isso estamos com um nome que vive isso na prática dentro de um dos maiores clubes formadores da América Latina, Matheus Marim, especialista em planejamento esportivo do Esporte Clube Pinheiros. Seja entrar nesse assunto que é muito importante, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote Materiais de Natação. Não sei se você já imaginou o que acontece com os materiais quando eles são descartáveis na natação. Quando você joga uma raia, uma prancha, o que acontece com ela depois? A Flote pensou por você. Após 2 anos de estudos dentro da USP, ela conseguiu criar a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente, claro, na água, o nosso bem maior que nós da natação adoramos. Agora é hora de você fazer a sua parte. Troque suas raias pela Paris Bio e também pense no meio ambiente. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser no conforto da sua casa. Tudo com certificado, o aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Tenha todos os dados na palma da sua mão, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica e se você tem as suas avaliações, você coloca dentro do aplicativo. A Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina, com metade do preço do concorrente. E Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. São mais de 8 mil voluntários pelo Brasil. Mais 17 ações diárias. Mas para começar alinhando esse cenário, Matheus, vamos falar um pouquinho dessa formação esportiva, que na prática ainda existe muita confusão. Hoje se fala muito nessa formação, mas na prática, o que a maioria dos treinadores ainda não entendeu sobre esse conceito no treinamento a longo prazo? Bom, Renato, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Falar de longo prazo para mim assim, é um motivo de muito empenho, até porque enquanto 15 anos como treinador, eu vivenciei, né, uma mudança também de paradigma, de pensamento na minha prática. E nesse momento tem surgido com muita assim, satisfação por estar num clube, né, de expressão como Pinheiros e ter a oportunidade de levar esse pensamento dentro de uma estrutura organizacional que combata, né, a especialização precoce, que pensa numa consciência de formação mais adequada para os nossos atletas. E assim, da sua pergunta, o que tem faltado muito é a noção de que a formação esportiva hoje, eu falo que ela não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona e com muitos obstáculos. Então, a gente parte de uma analogia para já entender que nada na pressa a gente vai conseguir um resultado favorável no longo prazo. Então, quando eu falo que não é uma corrida de 100 metros, não é algo linear, né? Então, pensar em algo que é complexo, né, o que é o mais difícil, o caminho mais complicado, é esse o caminho que tem demonstrado um resultado mais positivo no longo prazo, que na verdade a gente pensa que é o momento ideal para vencer, o momento ideal para competir de maneira adequada e alinhada ao desenvolvimento humano, né? A ciência do desenvolvimento humano traz indícios em que existem etapas para determinados estímulos, né? Então, quando a gente pensa em algo linear, em algo mais rápido, mais fácil, né? Há uma tendência da gente cair nesse erro, né? E hoje em dia eu creio que muitos treinadores ainda não entenderam isso
E quem entendeu ainda está numa busca do como fazer. A consciência está sendo plantada em alguns pontos, mas eu acho que esse é o caminho, identificar, né? Mas em muitos locais ainda a gente não tem essa consciência de que é uma maratona e com muitos obstáculos. Como você disse, a maratona, os estudos mostram que para uma conquista de uma medalha olímpica demora por volta de 15 a 18 anos de treinamento. Então, por que a pressa? Às vezes você vê uma criança ali de 4, 5 anos de tempo de natação já nadando os 4 nados. E aí o que ela vai fazer os outros 10, 12 anos da vida dela? Vai continuar repetindo o que ela já aprendeu. Então, imagina você que ama lasanha, vamos comer lasanha todo dia. Vai chegar um momento que você não vai aguentar mais a lasanha e você vai acabar saindo. Que é o que acontece às vezes com jovens talentos que ficam sempre trabalhando a mesma coisa. E o que você falou, é uma mudança que vem crescendo, assim como você teve essa mudança, eu também tive. Eu lembro quando eu iniciei como estagiário, eu tinha um aluno, eu lembro até hoje, ele tinha ali por volta de 5, 6 anos, e eu ensinei o nado borboleta para ele nadava super bem, e eu já quis levar ele para as competições, porque ele nadava super bem, chegava nas competições, não tinha ninguém da idade dele que nadava borboleta, porque a gente iniciaria o borboleta por 7, 8 anos, então ele teve essa especialização precoce, e ele ganhava dos maiores, e eu achava que eu era o melhor professor do mundo, porque o meu aluno estava dando resultado. Mas eu te pergunto, será que ele está na natação até hoje? Não tenho mais contato, mas acredito que não. Acredito que eu estraguei um grande talento, mas lá atrás eu não tinha a informação que eu tenho hoje, então as coisas mudaram. Eu brinco que o ensino, as práticas de ensino são de 2 séculos atrás. O professor do século passado e o nosso aluno, o atleta, é desse século. Não tem como dar certo. Então a gente tem que mudar as práticas de ensino, tem que mudar a nossa estrutura. E você está com um modelo desse dentro do clube, do Esporte Clube Pinheiros. Como você estruturou isso, ou como o clube vem estruturando, né, que são vários profissionais, como mudar essa forma tradicional de formar os atletas? Sim, Renato, apresentar esse modelo do Esporte Clube Pinheiros, né, ele é chamado de Filosofia Integrada Pinheiros, é um modelo de formação esportiva a longo prazo adotada pelo clube, sobretudo por essa consciência, né, de uma sociedade que tende, né, a avançar para um caminho contrário dessa formação consciente e pautada a gente chama do esporte para toda a vida. Né? Então, quando a gente pensa em reunir um grupo, né, dentro de um clube como o Pinheiros, para repensar algumas práticas no sentido de gestão, sobretudo, e que tem influência lá na ponta, a gente começa a caminhar para uma produção, né, de uma trajetória, de um alinhamento, de uma condução para um esporte que está mais alinhado aos modelos que têm apresentado resultados favoráveis, sobretudo em países que trazem, né, em sua trajetória também conquistas olímpicas. Você falou em longo prazo. Primeiramente, Austrália, Noruega, Canadá, Reino Unido têm apresentado essa mudança e sobretudo, no âmbito da saúde. Né? Isso tem sido visto que esse modelo a longo prazo, pautado numa consciência de formação, traz para o indivíduo o esporte como aliado, né? Que dê para ele o desenvolvimento esportivo, indo para o lado da excelência, quanto um esporte que vai levá-lo também para uma vida ativa. Então o clube pensou como um clube olímpico, um clube que também pensa, né, em ser vitorioso, que se a gente for voltar a uma produção, né, essa palavra produção de atletas de alto rendimento, acaba que, você disse, né, há uma evasão esportiva notória, né, sendo vista não só no clube, mas em vários espaços, em que a tendência é antecipar etapas. E quando a gente pensa nesses modelos que tendem a respeitar, né, as etapas do desenvolvimento humano de maneira saudável, a gente vê o momento certo que o atleta vai, de maneira autônoma, decidir pela sua prática mais intensa. Então, nós temos um momento exato para a especialização. Que momento é esse? Nós temos, então, um grupo, né, em que faço parte, que, junto com os profissionais do clube, tende a organizar esse direcionamento. Na Filosofia Integrada Pinheiros, nós temos 3 níveis de direcionamento hoje. Né? O primeiro a gente chama de manual base, onde dá uma orientação ampla do que o clube pensa sobre formação. Então a gente consegue documentar sobre isso. Né? No segundo nível, a gente está alinhado à Lei Geral do Esporte. Recentemente, 2023, né, a Lei Geral do Esporte, ela traz 3 nomenclaturas que clareia bem as 3 áreas de formação, né? Que é essa trajetória do indivíduo. A área de formação esportiva,
de excelência esportiva e de esporte para toda a vida. Dito isso, a filosofia integrada Pinheiros, ela consegue colocar os pingos nos is, né? A gente começa pela lei, começa a ter, né, a referência de modelos de formações internacionais reafirmadas pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo Comitê Olímpico do Brasil e institucionaliza. Né? Então o clube chama de Filosofia Integrada Pinheiros um arcabouço teórico e prático, né, que dá sentido à trajetória do indivíduo que entra aos 3 anos no CAD, que é o Centro de Aprendizado Desportivo, e pensa no indivíduo na sua vida até a melhor idade. Não no alto rendimento apenas. Então essa lógica de se pensar no modelo a longo prazo, ela vem direcionada no indivíduo ativo, no indivíduo que ele é olhado como um sujeito, não como um objeto. E por incrível que pareça, né, os resultados desse caminho têm apontado mais formação de atletas de alto nível, mais permanência de pessoas no esporte pela sua experiência saudável na infância, né? E, consequentemente, a gente tem um modelo que ele abarca a potência do esporte, né? O indivíduo ativo, o modelo que você tem uma redução da evasão, obviamente, né? E no âmbito da saúde é algo que a gente não tem nem como debater, são dados, né, Renato? Me autoriza-se a apresentar alguns dados. Nós tivemos recente uma comparação. Não é um artigo específico, nós fizemos uma comparação com a inatividade física em países. Há uma pandemia silenciosa de inatividade física no mundo, em que países que têm adotado esse modelo, a taxa de inatividade física é mais reduzida. Países que têm ilhas de excelência, Brasil é um deles, Estados Unidos, tende a ter uma taxa de inatividade física maior, né? E já tem uma consciência nesses países sobre esses modelos. Sobretudo o COB já orientando, nos Estados Unidos a própria NBA com cartilhas, porque eles sabem o quanto é prejudicial a venda, né, desse produto sem ter a consciência do que vem dessa formação. Crianças querendo ser o próximo LeBron James, então, dado a sorte, chega, né, uma maratona de 100 metros, vamos ver quem sobrevive. Então tem manuais orientando, né, a carga horária de treinamento, né, qual é a rotina e principalmente eu deixei agora para o final do meu raciocínio a questão metodológica. Né? Então assim, o nosso modelo, né, do Clube Pinheiros, a gente não pode só ficar no âmbito teórico de falar sobre o combate à especialização e pensar no longo prazo. A gente precisa apresentar ferramentas, né? Então, o professor do treino fácil, falou, aquela sua primeira pergunta, eu acho que eu acabei esquecendo desse primeiro ponto, né? Um dos erros é o professor caminhar para um treino que é aquele treino fácil, que é gostoso de ver, que vê o estudante, o atleta fazendo tudo perfeitamente, mas esse não é o modelo do jogo, não é o modelo da competição. Eu chamo do caos controlado. Né? Então, como que a gente vai apresentar essa ferramenta para o treinador trabalhar tendo consciência sobre o seu treino, pensando no longo prazo e não no curto, né? Então, na questão metodológica, isso também é visível, né, no nosso modelo do clube. Então, tem muito ponto aí que eu posso pegar e complementar. A gente falando de evasão, trazendo para o mundo da natação. Tem um estudo com 385 academias que comprovou que quando a criança sai da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% dessas pessoas. Foram 32 mil crianças que deixaram a natação quando a gente sai da iniciação, que é aquela mais brincadeira, mais jogos. E aí quando, entre aspas, começa a ficar mais sério, essa criança acaba desistindo. Eu enxergo que é porque a gente não mostra para ele a importância dele continuar, porque o pai leva para a natação com o objetivo de prevenção aquática, e aí ele já teve a prevenção, já consegue sobreviver na água, então eu não preciso mais da natação. E a gente não chega com esse pai, não tem essa conversa explicando o que ele vai ter de desenvolvimento dali para frente. Outro tema importante que eu trago é a importância de você dar esse acervo motor na base, pensando não que ele vai fazer somente aquele esporte. Por exemplo, a gente teve uma aula na pós-graduação nesse último final de semana e eu mostrei para os alunos. Um dos objetivos de a gente fazer a adaptação da aula de natação, da primeira infância,
é desenvolver, sim, as habilidades aquáticas, mas desenvolver competências para outros esportes. Porque lá no futuro você não sabe o que essa criança vai fazer. Então você vai ter que dar arremesso, lançamento, equilíbrio. Se ele virar surfista, então eu dou equilíbrio nas minhas aulas de natação, trabalho arremesso, posso trazer o polo para dentro da água, porque ele pode ir para outro esporte no futuro. E eu tenho que dar servomotor até os 6 anos. Então, é fazer o que o Pinheiro está fazendo, a junção de esportes. Então, mesmo que ele for para outro esporte, lá na frente ele pode migrar e o que ele aprendeu naquele esporte vai ser consequência no outro. E não fica aquela briga de esportes. Não, eu tenho que trazer ele mais rápido para a natação, porque se ele escolher outro esporte, depois ele não aprendeu tais habilidades. Então, acho que isso que é importante, né? Eu ia complementar, assim, seguindo ao raciocínio dos manuais que eu havia comentado da Filosofia Integrada Pinheiros. Temos, então, o manual base, o manual das 3 manifestações, né, pautadas na lei geral, que é a formação, excelência e esporte para toda a vida, e depois os manuais por modalidades. Esse é um braço da estrutura de organização desse modelo do Clube Pinheiros. Por outro lado, a gente tem a estrutura dos ciclos. Você disse muito bem que há um momento de diversificação. Então, depois, a gente pode apresentar aqui, nesse momento, o ciclo do Pinheiros. Nós temos a formação motora de 3 a 6 anos. Então, é o primeiro ciclo dentro do campo da formação, né, de uma das 3 áreas. Depois que a criança sai dessa formação motora, tem a experimentação esportiva. Então, o Renato disse muito, né, sobre essa importância da experimentação, sobretudo até os 10 anos, que é a nossa orientação. E depois tem a definição esportiva. Então, a formação motora, a experimentação esportiva e a definição são 3 ciclos dentro dessa área de formação esportiva. E a definição esportiva, que esse último ciclo, ele se dá como uma definição parcial do esporte. Então, a criança que até os 10 anos fazia 3 ou 4 modalidades, ou um CAD, onde tem uma experimentação bem mais variada, na definição ela tem uma definição parcial de 2 modalidades, 3 no máximo, né? Então, de 11 a 14 anos, ela já faz a competição dela, tem um treino um pouco mais direcionado, mas ela ainda faz uma outra atividade. Né? Então, isso tudo acompanha estudos muito sérios, Renato, que trazem informações do desenvolvimento humano, da parte biológica, cognitiva, emocional. Por mais que a gente queira ser campeão no Sub-12, eu brinco, ser campeão do quarteirão e comer uma pizza para comemorar. Depois de um tempo, isso não é muito lembrado, aquela medalha, embora fique na questão da experiência. Mas é uma fase que a gente não pode olhar isso como algo que vai direcionar nossas ações, né? Ganhar o jogo do sábado, né? Então, a gente precisa ter essa etapa ainda dentro da formação. E eu vejo vários locais tendo essa última etapa que nós orientamos como definição esportiva, antecipando a especialização, que é a próxima etapa. Então, a gente olha como um Y, né? Terminando essa definição esportiva da formação, a gente tem para a direita aquela pirâmide excludente, necessária no esporte, ela naturalmente aparece, né, que é da especialização e do alto rendimento, e a outra guinada do Y, a gente tem o esporte para toda a vida, com os esportes participativos e promoção à saúde. Dessa criança que teve uma base coerente, teve uma base ativa, saudável, prazerosa, quando ela não tem o desejo ou não tem aptidão para ir para a direita ali, para a excelência, ela tem um campo vasto de oportunidade para cuidar da sua vida de maneira saudável e ativa com tudo que ela teve de experiência. E minha maior tristeza enquanto profissional é lidar com uma rotina de um esporte a nível Brasil, não falo em nível Pinheiros, de uma cultura que chega nessa faixa etária, nessa fase de definição, a evasão é muito grande, porque ela fala, o esporte não é para mim. E esse o esporte não é para mim, a consequência não é uma criança que só vai parar de jogar. Né? E o principal ponto que a gente tem de ter essa consciência é ver a nossa trajetória. Você tocou num ponto que, assim, é aquela humildade de falar, eu contribuí boa parte da minha trajetória com isso. Eu tenho a consciência que isso pode trazer efeitos sem precedentes, né? E que a cada dia que eu estiver atuando na minha profissão enquanto treinador, em oportunidades como essa, né? Da gente ser uma voz ativa, a gente lida com algo muito palpável, que é aquela criança que você não sabe a consequência na vida dela, psicológica, de saúde. Não vai vir um ciclo que às vezes essa criança futuramente não vai incentivar o próprio filho. Vai ter uma insegurança grande e vira um ciclo. Então a gente precisa quebrar essa corrente de olhar o esporte para toda a vida, que naturalmente tem aquele indivíduo que vai ter aptidão e desejo.
Nesse ponto, Renato, quando a gente sai dessa definição esportiva, então a gente tem do lado direito ali, né, no caminho a especialização e do outro o participativo, que tem a sua competição também, a gente consegue pensar que essa criança ela vai ter as suas experiências, né, vai ter seu segmento, mas de maneira bem orientada, né? E o desejo é dela. Você imagina o melhor clube do mundo que seja, com o melhor treinador da natação, formou campeões olímpicos. E quem vai decidir treinar 5 horas por dia aos 15 anos, 16, que é o momento de treinar para valer, para ser campeão aos 17, 18? É o próprio indivíduo. Não é o pai, nem a mãe, nem o treinador. Então a conexão e a autonomia é muito forte. Ela pode ter feito natação dos 2 anos, ser um fenômeno. O desejo é dela. Por isso que eu falo que essa área é do desejo e da aptidão. A aptidão da autonomia para o profissional observar, às vezes quem tem desejo, mas não tem aptidão porque tem instrumento para validar também nesse momento. Olha, não atingiu ainda o nível, mas essa falha é no momento certo, não é com 9 anos, não é com 7 anos. Né? Então, é uma característica que eu gosto de comentar porque podem falar o que for. Quem vai querer treinar em alto nível, 3 horas por dia, todo dia, é o indivíduo. E ele precisa de um desejo. Né? E esse desejo, ele não é antecipado, é dele. E estudos mostram que quando ele tem uma diversificação esportiva, ele consegue experimentar, tem um acervo motor, é uma criança treinável no futuro, e de maneira autônoma ele vai escolher aquilo que mais lhe cabe, né, como desejo. Isso é bem interessante, estudos mostram. Né, a diversificação precoce, diferente da especialização, tem trazido mais resultados. Roger Federer aos 12 anos, Sinner agora, né, Michael Jordan, muitos nomes conhecidos que a gente pode citar que tiveram uma diversificação na base. Né? Construir o esporte para a vida, às vezes não é só as habilidades do esporte, mas são valores, são competências que você vai trazer. Liderança, resiliência, trabalho em equipe, saber ganhar, saber perder. Então, isso ele vai levar para o restante da vida. Às vezes ele não vai ser o esportista, mas tem muitos valores que ele vai levar. Uma coisa que eu também acho interessante a gente destacar, que você falou, a criação e a cultivação de ídolos. Então, ele quer ser aquele atleta do basquete, ele quer ser aquele atleta da natação, mas a gente tem que cultuar esses ídolos nessas crianças, que eu vejo que isso se faz pouco no Brasil. Se a gente falar quem é Ricardo Prado, Gustavo Borges, tem criança que não sabe. Não sabe. Até mesmo César Cielo, que é mais recente. Então, a gente precisa trazer esses atletas para ter contato com essas crianças, para eles quererem virar esses atletas lá no futuro. E agora entrando em um dos temas que a gente mais vai debater nesse podcast e que às vezes é mal compreendido na formação esportiva. Existe uma pressão muito grande por resultado cedo em todos os esportes, não só na natação. Por que a especialização precoce é tão valorizado mesmo com evidências contrárias? Bom, Renato, esse é um ponto assim que a gente que já tem essa consciência e debate sobre, o primeiro ponto é esse. 13 mil atletas apontam o mesmo caminho. Não tiveram resultados expressivos, chegam na elite por um momento real de especialização. Se a gente tem tantos dados que envolvem essa temática, como que a gente ainda cai, né, nessa estrutura? Um dos pontos, obviamente, mais gerais, a gente fala muito da cultura, né? A cultura de resultado, ela não vem muitas das vezes pelo âmbito científico, né, técnico daquele profissional. Vem por um mercado, vem por uma cultura de pessoas que não estão envolvidas e que caem numa gestão emocional, eu falo muito disso, numa questão emocional, e que cai nessa armadilha do resultado a curto prazo, do caminho mais fácil, né, de não ter ainda uma noção do que vem como consequência futura. Então, boa parte são pessoas que não estão alinhadas a uma perspectiva de longo prazo científico. Aqueles pais que tiveram uma experiência ruim, não fui jogador de futebol. Poxa, mas eu comecei com 10, eu vou botar meu filho com 5. Quem vai quebrar essa corrente desse pai de fazer uma boa orientação, de apresentar, né, mostrando as consequências e mostrando que aquele jogador que chegou e que começou aos 5 é um ponto fora da curva. A gente está falando de um contexto da complexidade. Tem fatores que não são relacionados somente ao treinamento e ao estímulo daquele talento. Né? Fatores ambientais, né, biológicos. E se a gente consegue ter uma boa comunicação com o público, a gente começa daí. Né? Então, para mim, assim, um grande problema é essa cultura que chega muito forte, principalmente no âmbito da gestão.
né? Onde tem pessoas que amam o esporte, mas não estão atentas como deveriam a essa formação. Então a gente vem trabalhando com métodos, com órgãos para conscientizar e começar a cercar, né? Para que a pessoa entenda realmente, olha, esses dias saiu na matéria que a Noruega, né? No final da matéria fala, ó, a Noruega está sabendo o momento certo de brincar e de vencer. Quando fala vencer, mostra o quadro de medalhas. Precisa de grandes narrativas, de grandes feitos para as pessoas tomarem a consciência e mudar essa cultura, né? E eu falo muito também dessa falta de orientação. Há um programa que analisa, chama SPLIS, Renato, sobre o sucesso de um projeto esportivo no mundo, baseado em medalhas olímpicas e campeonatos mundiais, né? E um dado interessante é que quando vai comparar todos os pontos, ele analisa 9 pontos para dizer se o projeto tem um sucesso esportivo, desde o âmbito financeiro, vou falar de detecção de talentos, mas depois eu vou desmistificar esse ponto, competições, modelos. E desses 9 pontos, ele cita que o Brasil ele tem um nível de investimento acima da média dos países. Inclusive, ele traz uma taxa de 66% dentro de uma métrica ali de investimento para o alto rendimento, e é maior que o da Austrália. E o quadro de medalhas do Brasil 3 vezes menor. Então a minha crítica é como que a gente, mesmo com tantos dados, não consegue reverter isso. Parte desde uma cultura, que é o que eu iniciei a minha narrativa, falando da cultura, e agora eu estou indo para um lado mais técnico de gestão, de nós temos um investimento maior, mas nós precisamos ampliar esse planejamento como um modelo de formação efetiva no Brasil, nos lugares. Hoje a gente parte de uma iniciativa do Pinheiros, né? Eu fico curioso para saber quem vai tomar essa decisão desse primeiro passo e eu olho para um lado como se um clube tivesse quem vai dar o primeiro passo de falar de longo prazo, de falar do quanto isso vai bater de frente com uma cultura extremamente pautada no resultado na infância, né? E o Brasil, com esse dado de um órgão totalmente competente que analisa todos os países, traz que o Brasil tem um investimento e ele fala, o Brasil tem seu desenvolvimento, mas tem ilhas de excelência. Aponta o voleibol, o judô, por conta de resultado, mas a gente não tem um modelo de formação. Então, o professor, quando ele é formado na universidade, na formação inicial, ele não tem acesso a um modelo de formação estruturado, geral. Ele tem quando vai para o esporte, ele tem sua vivência como atleta, aí a corrente continua, ele vai reproduzir aquilo que ele teve, e ele cai no mercado que, somado à sua formação, eu vou colocar insuficiente ainda, com essa cultura, você tem o casamento de uma estrutura de gestão esportiva que não está amadurecida ainda para bater de frente com essa cultura. Na verdade, você tem um casamento. Então, a gente passa por um momento de conscientização e alguns pontos. Hoje a gente fala do Pinheiros, com certeza tem vários locais que eu desconheço que tem essa iniciativa, e eu falo que a gente está num caminho de conscientização de nova reestruturação, né? E esse momento é crucial para a gente também ir para além da consciência. Então, tem a consciência, agora tem a prática. Por isso que a gente precisa escrever, apresentar meios de como trabalhar com isso, né? Que aí a gente fala um pouco dos instrumentos de avaliação, como que a gente vai avaliar essa criança, né? Para ser algo palpável para esse treinador que muitas das vezes não teve uma formação adequada. Então, é cultura e estrutura ainda ineficiente. Como você comentou, a Noruega é excelência na hora de brincar e na hora de competir e levar a sério. Eu vejo, às vezes, no Brasil, a gente olha muito pro brincar como uma coisa negativa. Quem nunca ouviu a frase, o que aquela criança está fazendo? Ela só está brincando. Como se no brincar, ela não tá desenvolvendo nada. Ela está entendendo regras, está desenvolvendo a sua personalidade, sabe limites. Até pela ONU, entre os direitos da criança, tem o direito à moradia, direito a estudo, ela tem o direito a brincar. Então, é vedado à criança esse direito ao brincar, porque é aí que forma o cidadão. Então, a gente tem um momento que essa criança vai ter que brincar e tem esse momento que a criança, sim, vai começar a competir. E você citou alguns casos reais de crianças que explodem muito cedo, mas que não conseguem chegar ao alto nível. Por que isso acontece e que números são esses? Perfeito, Renato. Essa pergunta ela é crucial no debate sobre formação a longo prazo, porque eu vou trazer aqui três terminologias, né, 3 termos que a gente precisa estar alinhado para pensar o motivo dessa explosão no sucesso na infância e depois acaba que
isso não continua, né? Um termo é a idade relativa, né? A idade relativa, ela diz muito sobre a data de nascimento da criança. Então, o efeito da idade relativa, ela se dá num período que a criança nasce, então numa idade cronológica, uma criança de 11 anos que nasceu em janeiro, está no mesmo ambiente de uma criança de 11 anos que nasceu em dezembro. Já tem estudos que mostram que o desempenho dessa criança que nasceu em janeiro é maior no nível físico dessa criança que nasceu em dezembro. Então a discussão começa, o entendimento começa por essa porta de entrada, do efeito da idade relativa, que é a gente perceber que dentro do ano, né, a gente já tem diferenças na maturação. Nesse caso, a gente já consegue entender por que naquele instante momento, dependendo da idade, a criança já tem um rendimento maior do que a outra. Né? Eu estou fugindo de uma questão de uma discussão inata, a criança já nasce com certas predisposições. Eu acho que isso daí já é um outro campo de discussão, né? Abre uma outra, mas o que a gente tem de instrumento que acompanha é que a criança tem um rendimento, sobretudo em esportes de marca, natação, atletismo, esporte no geral, por ela ter uma maturação mais avançada. Né? Então, no basquete, num contra um, às vezes você vai perceber a criança com uma explosão maior que vai passar pela outra. Não necessariamente por sua tomada de decisão ou por seu aspecto técnico de desenvolvimento. Montamos o primeiro quebra-cabeça. Entra, obviamente, o lado da discussão da maturação biológica. Independente do ano, né, a criança já tende, mesmo com um ano de idade cronológica diferente, ter um atraso na maturação biológica muito grande. Né? Então tem criança tardia, 1 ano e meio de atraso numa maturação biológica. Então você tem no mesmo grupo uma criança de 11 anos com 9 anos e meio ali de maturação e uma criança de 11 com 12 e meio. Treinando no mesmo espaço. Por incrível que pareça, parece algo óbvio, mas eu passo por isso, né, na rotina e passei como treinador de olha, fenômeno. Essa criança faz 40 pontos por jogo, Renato. Essa criança bateu o índice do Paulista. Isola ela. Tapete vermelho, foco nela total. As outras, deixa de lado. Essa é a criança, é o fenômeno que a gente está falando. Né? E de maneira controlada, às vezes, batendo o olho, a gente percebe isso, é natural olhar. Mas qual o instrumento que está sendo apresentado para identificar se ela está muito avançada na maturação? E, principalmente, eu não falo somente nesse aspecto, o quanto do aspecto técnico e de tomada de decisão cognitivo e social está sendo trabalhado nessa criança, que está sendo um potencial pelo seu desenvolvimento físico. Então, às vezes a gente não consegue dimensionar o quanto a gente está avançando porque ela já está dando resultado. Então essa criança que dá resultado na infância, muitas das vezes tem essa maturação avançada, tem esse tempo de treinamento, que é o meu terceiro termo, para não perder, idade relativa, maturação biológica e tempo de treinamento. E que juntando esses 3 pontos, é o nosso fenômeno em muitos dos casos. Não vou citar pontos que realmente fora da curva trazem e chegam ao alto rendimento, passando por isso e por uma questão técnica avançada. Mas muitas das vezes é esse fenômeno que quando chega na idade do pico, a velocidade do crescimento ali na estatura adulta prevista, os 13, 14 anos, que vai ter o estirão, a gente fala do estirão. Essa criança teve uma base como, Renato? Ela teve o seu... ele colheu os frutos da sua maturação antecipada. Certo? Então, nesse momento, ele cai o rendimento, e alguns estudos mostram, por isso que você comentou em dados, que aqueles jovens que tenderam a não ter esse desenvolvimento físico, ou de certa forma ele teve uma resiliência muito boa e teve que se adaptar tecnicamente, psicologicamente, que é algo bem que a gente não consegue planejar, né? Ou ele foi bem pensado, olha, ele não está nesse momento adequado fisicamente, mas ele está trabalhando a parte técnica. Quando ele equipara, ele chega num momento que ele não teve vivência nenhuma de competição, ele teve uma diversificação, às vezes, de outros esportes, e ele equipara fisicamente, e tecnicamente ele está melhor do que aquele que não teve um caminho adequado, porque só ficou focado na parte física dele. E esse daqui, em estudos, mostram que atletas nascidos no 3º e 4º quartil do ano tendem a chegar no alto rendimento. Aí a pergunta é,
poucas vezes de forma planejada e consciente e ainda de forma esporádica, né? Aí trazendo isso para a prática, o que a gente consegue observar? Essa criança que é especializada precocemente, às vezes para ter uma habilidade maior, geralmente física, e aí essa criança, ela começa a competir, ela começa a ganhar. Ela ganha, ganha, ganha. E quando chega naquele momento da competição mesmo, 15, 16 anos, ela começa a perder. Mas nunca ninguém ensinou essa criança a perder. E aí ela acaba desistindo do esporte. E aquela outra que não foi estimulada, ela perdeu algumas vezes, quando chega lá e ela ganha, ela gosta. E aí ela continua no esporte. Então, tem aquele momento que a gente preparou a criança nas habilidades, mas não preparou ela na parte de pressão, a parte mental, a parte de perder. Então, e tem aqueles dois níveis. E aí eu vou trazer um quadro também que acontece muito na natação, que é aquela faixa etária dos 5, 6 anos. Essa criança, ela começa a ser estimulada cognitivamente na escola pela parte da alfabetização. E quando a gente estimula a parte cognitiva, a parte motora se desenvolve também. E vice-versa. Aí o que acontece? A gente pega uma escola que às vezes está forçando um pouquinho mais, essa criança desenvolveu mais e a outra ficou para trás. E aí o que essa criança ganha de bônus? A gente traz mais exercícios, começa a especializar mais, traz mais pressão e aí ela começa a desenvolver. Mas essa que ficou atrás não quer dizer que essa vai crescer e essa vai continuar atrás. Chega um momento que ela chega no platô e a outra chega nela. E essa perdeu muita coisa de brincadeira, de faz de conta, enquanto essa estava na brincadeira e essa só na pressão, pressão. Então não é porque uma criança se desenvolveu mais rápido, principalmente com 5, 6 anos, que a gente tem que forçar essa criança, porque as outras vão chegar nela. Não é aquela criança que falou primeiro vai virar o Bonner do Jornal Nacional, não é aquela que correu primeiro vai virar o Bolt no atletismo. Ela só se desenvolveu maturacionalmente primeiro e as outras vão chegar nela. Então respeite esse desenvolvimento, porque ela ainda é uma criança. Mas aí a gente tem uma tríade que é difícil, Matheus, que aí como o treinador equilibrar a expectativa dos pais, que muitas vezes ele quer que a criança aprenda do jeito que ele aprendeu, então ele não entende que os conceitos mudaram e hoje a educação é outra. E como criar isso com o desenvolvimento real e expectativa dessa criança? Por exemplo, natação. Quando eu falo para uma criança, vamos para a piscina, todo mundo fala, vamos brincar na piscina. Então a criança já vai com aquela conotação, nossa, eu vou brincar. O pai, não, eu vou lá para ser competitivo. E o técnico, não, eu tenho que esperar o tempo da criança. São 3 expectativas diferentes num contexto único. É a nossa arte de ser treinador, de ser professor, né? Eu acho que o ponto que eu posso contribuir aqui nessa conversa, Renato, é não abrir mão de uma formação de excelência no esporte, que está carregada de uma ampla possibilidade de dados no sentido quantitativo também e qualitativo, e ir para um lado da comunicação com a família, né? Você vai buscar o respeito da família, você vai buscar o respeito da diretoria, vai buscar o respeito da sua coordenação, e isso é algo que você consegue correr atrás. E depois você vai sentar e vai falar, tomara que órgãos a nível de gestão municipal, estadual, Brasil, estejam se mexendo, porque quando isso acontece, o treinador, ele tem uma segurança, a sensação. Eu fico imaginando porque quando a gente vê alguns modelos, eu vou citar aqui um exemplo da Noruega, imagina o treinador que está no local em que tudo está interligado. Impressionante. Né? Na Noruega, até os 10 anos, eu falo, tem o Pinheiros tem o CAD, né? A criança tem o multiesportes, tem a vivência motora. Nesse país é no país inteiro. Então, basta o professor buscar seu respeito, mas tem uma estrutura muito adequada que dá o respaldo. Você não se sente sozinho e a sua briga é um pouco mais alinhada a órgãos que amarram por leis, por gestão, então não tem para onde correr. Hoje eu vejo treinadores buscando esse respeito e realmente, dependendo da carga que a família chega numa cultura, tira a criança e vai botar em outro lugar que lhe agrada mais, né? Então, assim, essa consciência interna deve acontecer de comunicação e, principalmente, para fugir um pouco assim de uma narrativa macro, o treinador tem instrumentos que ele consegue trabalhar no seu dia a dia e que mostre para o pai o processo, né? Então, olha, seu filho está nesse estágio aqui. Eu recebi um garoto de 11 anos no clube em que ele fazia uma outra modalidade, no momento de definição, e o grupo dele foi para a equipe federada do basquete. Ele ficou com 11 anos e a mãe tendendo a tirar. Fiz uma avaliação básica, né? Chama Biofit. Um grupo da Universidade Federal de Juiz de Fora, eles elaboraram essa avaliação. E ali eu tive de cara um PDF que eu apresentei para a mãe,
o status maturacional do filho dela, que estava atrasado, dava indício o momento, vou falar em termos mais gerais do estirão dele, e a estatura adulta prevista. Deixa ele comigo aqui 1 ou 2 vezes por semana, aqui na quadra externa, e eu vou trabalhar bem. Você pode ficar. A fala foi: pode acompanhar meu treino. A rigorosidade que eu tenho, técnica, taticamente, como que eu vou pegar no pé dele, a gente brinca assim, porque tem esse olhar de... A mãe quer ver você treinando o filho como um atleta. Né? Não é porque ele está ali na turma do participativo da formação que... E a minha aposta, né, eu falei em termos mais gerais quando eu falo com o pai, não em termos técnicos, é que com 13 anos ele vai conseguir atingir o nível físico, e se ele tiver a base que eu garanto, é assim que tem que falar. Se eu não conseguir formar um atleta em algo que eu sou especialista, quem é que vai ensinar para ele as tomadas de decisão? E ele continuou fazendo o handball dele, e com 13 anos ele foi para a federação. No Sub-14 ele foi o melhor jogador da final do Paulista contra o Palmeiras. Tem o nome, CPF e onde mora. Isso quer dizer o quê? A gente lida com a sua pergunta, é fantástica, porque como lidar com essa tríade? Olha, não esperar ninguém, você buscar esse respeito com base em algo palpável, não é só falar. Deixa aqui que a aula vai ser legal, confia em mim, é você apresentar. Quando você apresenta, isso se torna algo assim, que para sua rotina é uma injeção de ânimo, você lidar com um instrumento simples, que deu esse olhar de longo prazo, e o pai viu um processo, ele não estava nem aí do jogo de sábado, Renato, nem da outra semana. Ele vê que o treinador está acompanhando o processo. Quando perde um jogo e a família está alinhada a esse processo, a diretoria, e você está seguro, você não vai justificar a sua derrota, mas você vai saber qual é o caminho que está indo. E consequência vai ser vitórias acontecendo, mas dentro de um contexto que está todo mundo alinhado. Se não tiver esse alinhamento, é um desconforto muito grande, sobretudo também quando ganha. Às vezes vai ganhar com um atleta só pontuando, com um atleta só tomando decisão sozinho. Aí quando você vê um outro treinador com a mesma consciência que você de formação, é algo que assim, eu perco dias falando nisso. Você vai para um âmbito de sistema de jogo, modelo de jogo, como que eu vou treinar meu atleta, qual é o modelo de treino que eu vou dar para o meu atleta de natação, que é algo que assim, enche nossos olhos, é nesse ponto. Quem está atuando de maneira mais eficiente no sentido desse modelo para formar um atleta? É legal demais. Já apertei muito mão de treinador e já tive essa sensação de ganhar jogo indo para um lado de antecipar. É aquele jogo de futebol que a bola chega no zagueirão, chuta para longe. Mas a tendência do futebol moderno é o quê? O zagueiro que sai jogando. Eu pego um menino grande, vou botar embaixo do garrafão para pegar a bola e fazer 30 pontos para ganhar o jogo. Eu passei por isso. Depois você pode ganhar o campeonato que for, ser eleito o melhor treinador, uma hora a conta chega. Né? Eu já vi competição de age group que o professor colocava o tempo diferente da criança para ela entrar numa categoria mais baixa e ela ter a vitória. Já vi jogo de vôlei que o técnico colocou um time que tinha o time titular e o time reserva, mas tem que colocar todo mundo para jogar. E aí ele coloca o time forte, ele ganha o primeiro set, ele continua com esse time forte e o time do lado mudou para poder rodar o time, porque é a base, e ele ganha os 2 sets de lavada e ele se sente feliz que ele ganhou os 2 sets. E ele não dá oportunidade do outro time, coloca, deixa, né? Dá competitividade, você está vendo que você está ganhando o jogo, você vai ganhar aquele jogo. E aí você está olhando só aquele momento, né? Aquele micro ciclo, você não está olhando o macro ciclo. Então, é importante ter essa visão. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da idade relativa. Então, pouca gente fala sobre isso, dessa idade relativa que você comentou. Sim. Como a gente trazer isso para as avaliações durante os treinos e também no planejamento? Perfeito, Renata. Eu acho que tem algo pontual, já que a idade relativa tem a ver com a data de nascimento, né? A gente tem já essa noção de que, embora o indivíduo tenha seu momento de nascimento no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quartil, tem ainda essa leitura se a maturação biológica está atrasada, adiantada ou normal. Se você não tem acesso a um instrumento, né, você consegue pegar exatamente a data de nascimento e ter uma percepção da disposição física com base em tomada de tempo, né? E você já tendo essa organização, né, pautada nessa avaliação, você consegue planejar algumas tomadas de decisão. Então, se você tem um indivíduo que tem uma tendência a estar avançado, redobrar a atenção em outros aspectos. Então, se ele já tem um avanço físico, quais são os outros aspectos que eu posso trabalhar nele? Você disse muito bem. A tendência esse atleta, o que o Renato trouxe? É quando chegar lá na frente, na hora que ele perder,
Como que ele vai lidar com a frustração? Então vamos avançar no âmbito emocional, né? No âmbito psicológico, na parte cognitiva, de entendimento. Parece algo óbvio, mas não, assim, é algo que isso mexe com a gente no dia a dia. Não é só chegar, pegar o apito, falar o que tem que fazer. Não é só chegar, pegar a bola, falar que você foi jogador, que vai ensinar. Isso vai consumindo você como treinador numa rotina que você fica numa rotina que, cara, não vai. Você fica no automático. E quando você consegue perceber que você direciona, que você media, que você é visto como um profissional, que assim, hoje você vai falar do impacto que tem alguém que é formado dentro do esporte, no âmbito profissional, você leva o profissional de educação física a um nível de excelência, se ele tem esse olhar sobretudo, de instrumento, porque você coloca seu filho na mão de um profissional que está acompanhando ele integralmente. Porque dados mostram que 2% vão chegar no alto rendimento. 2% chegam no alto rendimento, você vai colocar seu filho para uma pessoa que vai olhar estritamente pelo seu âmbito físico? Então começa, eu falo, vamos fazer o nosso merchan, né? É algo assim valioso. E se você tem um atleta que está atrasado maturacionalmente, você tem um outro olhar no âmbito técnico, tático, muito amplo, porque em algum momento, algo que é particular dele, vai chegar a parte física, que cada um tem um time. Isso você não vai conseguir antecipar, nem é dele. É esse controle que é o que deve existir dentro desse olhar da idade relativa. Então, a idade relativa, você sai de um campo da consciência do longo prazo e começa a falar, então realmente, vamos parar de falar de longo prazo, todo mundo já entendeu, já chegou num ponto de ter vários podcasts aqui no Renato falando sobre longo prazo, sobre especialização, e vamos ir por esse âmbito prático, de entrar, mexer na caixinha ali e tirar o que realmente eu consigo fazer no dia a dia que vai fazer, poxa, eu faço longo prazo, eu penso no longo prazo, eu não especializo por conta disso. Não é porque eu acho que é ruim, não é porque eu tive isso e estou evitando, mas está aí na prática, né? Hoje eu quero contribuir, eu como profissional me sinto assim honrado de estar aqui, porque a gente contribui para outros lugares e fala, poxa, a gente está falando disso, vamos agora ali sentar para ver o que realmente está, é a diversificação na base, é o lúdico na idade certa, e é o momento certo de exigir. Qual que é o momento certo? Aqui na nossa escolinha de natação, Renato, qual é o momento certo que a gente vai exigir isso e falar para o pai, olha, mas precisa do desejo dele, e precisa da aptidão que a gente avalia. E vocês precisam confiar. Sim. E isso é construído a longo prazo. É que nem você falar, eu tenho um filho adolescente, ele não pega a roupa e não coloca no cesto de roupa. Mas você passou esses valores lá embaixo, na primeira infância. Se você não ensinou na primeira infância, ele não vai fazer quando ele é jovem. Então ele só vai gostar do esporte se lá na base foi prazeroso. Se não foi prazeroso na primeira infância, não vai ser. E você falou que 2% chegam ao alto rendimento. Aí a gente fica com o olhar nesses 2% nas nossas aulas, porque isso é um hábito do professor, ver quem se destaca. E os 98% que não se destacam, e aí eles vão acabar desistindo da natação. Como eu consegui promover a minha aula, o meu planejamento e as minhas avaliações para ter o olhar desses 98%, que muitas vezes dentro desses 98% vai ter alguém que vai para o alto rendimento? Não, perfeito. Entender as três áreas. A estabilização da excelência, ela se dá pela qualidade dos treinamentos e os instrumentos de avaliação da especialização e do alto rendimento, que você já deve ter. A expansão deve ser por esse olhar da formação e do esporte para toda a vida. Então, quando você pega uma criança que não está rendendo, vou falar bem essa palavra naquela idade, no seu olhar do rendimento físico, de exigência para o resultado, você precisa ter na sua mente um outro olhar que vai moldar você, que vai fazer você agir diante dessa criança, que é um potencial. Imagina, é um potencial atleta, porque dados mostram que ele pode chegar no alto rendimento, ou na questão da saúde, da vida ativa. Então, o professor está ali não só formando atletas, você tem pessoas, Renata, assim, que vão caminhar pelo âmbito da participação, que podem ser patrocinadores. Olha só o que eu estou falando, eu estou indo para o âmbito do mercado, pessoas que vão olhar com bons olhos um futuro legislador, uma pessoa influente na área esportiva. Então, se você, treinador, tem só um olhar para essa área da excelência, a tendência realmente é você excluir porque você não tem motivo, você não vê razão. Inclusive, o atleta que é formado na área da excelência, quando ele para a carreira dele, tem a transição de carreira, ele não vê motivo na atividade física. Porque ele foi moldado por valores da excelência, do resultado, do recorde.
Ele não teve essa base de experiência positiva e que deu a ele o desejo e a aptidão para ir para o alto rendimento, mas quando ele sai desse alto rendimento, ele poderia cair no esporte para toda a vida. Então você vê numa transição de carreira de atletas de natação, do atletismo, um desconhecimento, numa percepção corporal de que não faz sentido nenhum eu fazer atividade física, não faz sentido nenhum eu cair na água, porque eu não estou mais em competição. Eu fui moldado desde criança para competir e ter resultado. Como agora eu não tenho, e dados mostram, né? A falta do cuidado, a inatividade, e em alguns caminhos indo para o âmbito de outras linhas para suprir essa necessidade. Aí vem a questão das drogas, caminhos, a má utilização dos recursos financeiros. Então é uma consciência por trás muito grande, muito madura que a gente precisa ter. Né? Enquanto clube, enquanto área de planejamento, se a gente não tiver esse olhar mais amplo de falar, olha, o nosso clube é um clube olímpico, é um clube de resultado, mas sobretudo de formação e esporte para toda a vida. E se em alguns pontos isso não acontece, a gente está jogando luz para ver os problemas e reduzir essas tensões, acompanhado de uma equipe que também trabalha com infraestrutura para ampliação de espaço, porque a tendência desse modelo é ter mais gente no âmbito da participação. E por incrível que pareça, quem não está por dentro critica e acha que a gente é contra o rendimento, pelo contrário. A gente vem debatendo que isso vai dar mais atletas de alto nível. Então é comunicar bem para não ter ninguém escapando. É esse o ponto. O número de lesões e abandono precoce só cresce, e isso não é coincidência. Eu tive até um vídeo que eu mostrei aqui da Vânia, eu fiz uma publicação que deu milhões de visualizações, só que eu fiz um texto reflexivo, porque essa menina de 4 anos, ela tá numa competição de alto nível. Para que isso tão rápido? E aí eu fui muito criticado nos comentários quando eu fiz aquele texto reflexivo, para que a gente começar tão cedo? E hoje se fala muito em lesões e abandono precoce quando a gente começa a fazer essa especialização precoce. Qual a relação disso com o erro na formação? Perfeito, Renato. Eu acho que tudo passa por aquele respeito dos ciclos de formação que é do ser humano, né? Os ciclos biológicos, a parte cognitiva, a psicológica. E esse ciclo não se dá só na parte física. Então, quando a gente vê uma criança fisicamente com alguma questão de precocidade no rendimento do esporte, a gente tem que considerar o longo prazo. Principalmente que essa criança, olhando, você comentou da natação dos 4 anos, né? Imagina a quantidade de horas que ela vai ter de prática até os 10 anos, 12, de repetição de um determinado movimento. Né? Então, obviamente, ela vai cair numa rotina para manter nesse nível de treinamentos rigorosos e frequentes que não vai dar abertura para uma vivência de outro esporte. Então, a gente fala da transferência de habilidade, né? Então, o repertório motor, para além dessa repetição, ela é considerável benéfica porque ela vai ter outras mobilidades, outras experiências motoras que, inclusive, ajudariam nessa consciência corporal, reduzindo as tensões articulares e, obviamente, não chegando a algumas lesões. E é mostrado o caminho, que embora tenha esse resultado visível, a questão midiática e tudo envolvido por trás, a gente tem algo que eu vou considerar óbvio. A repetição constante com essa carga horária, a gente tem o tempo agora de quem te criticou, esperar o tempo para apresentar os resultados, que hoje já tem resultados de quem também começou com os 4 anos, uma atividade repetitiva. E cabe salientar que aqui não é uma fala que desconsidera os esportes precoces, né? Eu não sou assim, eu não fecho os olhos para um esporte que tem a precocidade como um âmbito ali de rendimento, ginástica artística, né? A gente tem os saltos ornamentais. Então a gente olha a mobilidade na infância, ela é grande, então o rendimento vai ser ali, isso é visível. Mas a gente está falando da especialização precoce, não da iniciação precoce. Então como que eu inicio uma criança na ginástica? Como está sendo a iniciação dessa criança? Como ela está passando da formação para a excelência esportiva desses esportes precoces? Como está sendo a rotina psicológica, a rotina no âmbito da parte cognitiva, social dessa criança? Porque tudo bem, né? Eu ainda aceito nesses esportes o entendimento que ela vai ter um rendimento precoce e sua medalha olímpica. Mas ela vai ter também a antecipação da sua aposentadoria, em muitos casos. Isso é normal. Assim, vamos entender, tudo bem, vai render cedo, mas também vai terminar cedo. Então vamos dar um suporte, já que a gente aceita, obviamente, a cultura de um esporte que cresceu e que é belo, né, no sentido da plasticidade,
Mas também entender que essa pessoa aos 20, 25, em muitos casos vai parar de render. E ela vai ter uma transição de carreira como? Saudável, tendo aproveitado o máximo aquele esporte que é precoce ou não? Então essa é a maturidade que a gente tem que ter para não ser o extremo, né? Não cair num erro, que o extremo sempre vai trazer insegurança, né? Então a gente precisa ter essa consciência. A gente tem uma linha bem tênue entre a cobrança e a pressão excessiva. Como identificar quando você está ultrapassando essa linha tênue? Olha, eu vejo dois caminhos, Renato. Um caminho é esse que eu dito da avaliação, né? Vocês ter instrumentos que traga para você resultados que são palpáveis no âmbito físico, até testes psicossociais. Você vai entender com alguns retornos de percepção subjetiva da criança se você está passando do ponto ou não, algo mais palpável. E eu digo que eu não desconsidero a trajetória do treinador, a sua experiência, né, de lidar bem com o ambiente onde você vai controlar esses fatores e saber a exigência de um público que hoje também precisa de um direcionamento, precisa de um controle, vou falar no bom sentido, um controle, uma disciplina maior, né? Então, às vezes, a criança não tem uma reação muito boa por uma experiência externa que não está adequada àquele tipo de comportamento, de exigência do treinador. Então, às vezes, o treinador está pedindo algo que há alguns anos atrás é algo comum no nível de exigência, de atenção, e ela não tem esse nível de exigência acontecendo em outro espaço. Então, acaba que há um contraponto. Eu vejo muitas famílias tendo essa dificuldade de lidar com as crianças, nesse sentido de frustração, e acaba tendendo ao esporte dar conta disso. E eles olham com bons olhos essa pressão, mas com um treinador eu olho um treinador que passe esse respeito para a família, essa segurança, e que a criança entenda que é um processo. E eu, como treinador, não posso deixar de falar isso. Eu falava muito, eu brigo com vocês dentro da quadra, mas por vocês fora. Não é brigar no sentido de xingar, deixar a criança para baixo, é chamar atenção. Tô falando, você tá driblando a bola, eu não consigo falar, a consequência é isso e isso, não tem como você continuar no treino. Então a criança também saber limite. Então assim, eu chegar aqui, Renato, e falar, não, vamos considerar tudo. É um contexto muito mais amplo que a gente está vivendo de dificuldade nessa questão social, inter-relação com as nossas crianças e adolescentes, que vem de uma cultura também. Né, um mercado cada vez mais que tende na rotina a ausência dos pais, na rotina das crianças, uma rotina também difícil da escola também lidar com muitas questões, principalmente a questão tecnológica, né, celular na mão. Então o treinador precisa ter essa noção para saber, eu estou cobrando ou não? Qual o nível de cobrança? Eu sou de uma linha que na formação esportiva, principalmente no final, a cobrança você está lidando com o quê? Com um mundo de oportunidade para ela ir para a excelência ou esporte para toda a vida. Ela vai precisar de uma orientação adequada. E essa orientação muitas das vezes é confundida por uma pressão. A pressão você sabe qual que é. De resultado, a criança levanta, sai da piscina, é lágrima misturado com a água da piscina, porque olha para um pai gritando na arquibancada, o treinador com cara feia, porque não foi isso que eles tinham imaginado que ela atingiria, aí você tem um abandono. E para quem quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, Matheus, ou saber sobre o trabalho do Pinheiros, onde que acha? Você trouxe até alguns livros aí que mudou um pouco o seu paradigma. Sim. Olha, no Esporte Clube Pinheiros eu estou na área de planejamento, né? É possível depois deixar aberto meu e-mail, né, e contato em rede social, né, inteiramente à disposição para qualquer tipo de conversa. E eu trouxe aqui alguns livros, eu ando assim nas indicações, né? Esse Manual do Jovem Atleta da Escola ao Alto Rendimento é um livro que, basicamente, ele deu uma virada de chave na minha rotina como treinador. Ele fala muito de alto rendimento e são os instrumentos que eu utilizo hoje, mais próximo, né, da Universidade de Juiz de Fora. E aqui uma dupla da Alcides Scaglia e a Galate, junto com colaboradores, colocaram 2 manuais, né, 2 volumes, falando sobre desenvolvimento de treinadores e atletas. Textos assim que, na minha prática, mudaram a concepção de ver a rotina de planejamento, periodização e, por consequência desse envolvimento com essas leituras, uma iniciativa que eu tive com um grande parceiro, o Davi, e muitos treinadores. Então aqui tem a prática, eu falo assim, uma prova viva de que a gente estuda
Mas é muito interessante a gente produzir conhecimento, ter oportunidades como essa de podcast para a gente falar. E a produção se deu por um grupo de treinadores que a gente precisou parar para escrever, parar para refletir, tanto na parte psicológica, periodização, esse olhar da idade relativa surgiu muito desse período. E a gente construiu um livro, né? Teoria e prática do basquetebol. Então é mais para mostrar que a gente precisa estar na prática, estudar o tempo inteiro e também produzir, né? Atuar, estudar e passar conhecimento, porque passando conhecimento a gente aprende e ter a humildade de a todo momento entender da onde a gente partiu, que nem sempre a gente pensou dessa forma, e quando chega dados que são efetivos, a gente precisa tomar a decisão de mudar. Hoje estou no Clube Pinheiros, né, com esse olhar mais amplo, né, estando no Clube Pinheiros, que é um clube que precisa pensar essa formação esportiva consciente, e eu estou feliz de estar contribuindo lá. Um trabalho. Muito obrigado, Matheus. Então, como a gente falou nesse episódio inteiro, a importância de conscientizar os pais, porque o pai é leigo, o atleta, ou o jovem atleta, ele é leigo, então cabe a você, como profissional, explicar isso para ele. Então, esse podcast vai ser uma base para você enviar para esses pais, enviar para sua equipe de trabalho, para você que é gestor, para fazer esse trabalho a longo prazo. Aqui a gente não está para apontar dedos, quem está certo, quem está errado, mas sim para refletir sobre o assunto. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente está com um projeto, um movimento, combatendo a especialização precoce com vários profissionais. Escreve "eu quero" que eu te coloco no grupo de WhatsApp para você acompanhar as lives, os cursos que a gente vai executar, tudo perante a esse tema. Então, agradecer muito a sua presença, que você ficou até o final. Essa entrevista fez sentido para você? Compartilha com um amigo seu, ativa a notificação, segue o nosso canal e, claro, agradecer os nossos parceiros, a Flote, com mais de 400 materiais de natação, não só natação, mas também hidroginástica, hidroterapia, material para vestiário, material de alto rendimento, plataforma Educar, com diversos cursos. Se você quiser levar os profissionais, são mais de 100 professores envolvidos para a sua região, só me chamar no particular. O aplicativo da SwimTrack, que te ajuda aí na avaliação com seus alunos. A gente falou da importância de você avaliar cada processo. Se você tem as suas avaliações, você coloca dentro do aplicativo e tem interação tempo a tempo com esse professor, com esse pai, com esse aluno em tempo real. A Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito aí na sua casa. E a Raizo, nova metodologia, trabalhando gamificação dentro da piscina, importante, que a gente frisou muito nesse podcast. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite nesse canal de ampla expressão do esporte. Uma satisfação enorme ter essa voz aqui, esse momento de fala. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.